Você conhece aquele ditado mais sorte do que juízo? Talvez isso represente a seleção brasileira, em especial a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol vem sido marcada muito mais por retrocessos do que necessariamente o caminho apontado para o norte. Um caminho que realmente coloque a seleção nos trilhos da seleção que um dia foi a mais temida do planeta. A CBF, ao contrário, coleciona decisões extremamente questionáveis, uma falta de apoio dos próprios torcedores que, em sua maioria, não acreditam mais em novos rumos da seleção. Treinadores que passam e não deixam saudade, em especial alguns deles que não possuem gabarito de treinar uma seleção tão potente, ou que pelo menos no papel deveria ser. Afinal de contas, em se tratando de uma seleção 5 vezes campeã do mundo, é o esperado que tenhamos profissionais à altura de uma instituição tão grande. Mas vamos ser sinceros que ultimamente a seleção só coleciona treinadores que vão muito abaixo da média esperada de uma seleção brasileira, como já conhecemos. É fato que treinadores brasileiros antes tinham destaque e por isso assumiam a seleção. Só lembrar do caso de Luiz Felipe Scolari, que chegou a treinar a seleção brasileira, comandando a equipe do futebol brasileiro, e em 2002 foi campeão do mundo. Mas o nível daquela época era outro e o futebol como um todo se modernizou. Em termos de futebol moderno, o futebol internacional passou a ser mais coletivo, passou a ter mudanças e os técnicos no geral não conseguiram se comportar perante a mudança que era necessária. Tudo bem que a gente sabe que a preferência, pelo menos em tese, é para ser de técnicos brasileiros, afinal a seleção é brasileira e a gente tem de certa forma uma preferência por técnicos de uma forma mais caseira. Mas como você já vê em outras situações de seleções do mundo, muitos técnicos estrangeiros assumem e realmente dão de conta. Afinal de contas, um técnico como Lionel Scaloni é uma raridade no planeta, pois caso você não conheça a história de Scaloni, ele era jogador da Argentina e seu primeiro trabalho foi justamente a seleção dos hermanos. Como se fosse um conjunto de fatores inesperados, Scaloni deu muito pano pra manga na seleção argentina e logo de cara conquistou 2 Copas Américas e claro, uma Copa do Mundo. Mas quando tentamos nomes como Fernando Diniz e Dorival Júnior, certamente não foi um trabalho tão bem aproveitado como esperávamos. Na verdade, pra ser sincero com você, foram trabalhos muito aquém da expectativa, até mesmo daqueles que não tinham tanta expectativa assim, mas parece que finalmente teremos um técnico estrangeiro à altura para treinar a seleção brasileira. E lembra o que eu falei lá atrás? Mais sorte do que juízo. Esse é o caso mais do que definido de Carlo Ancelotti. E para você entender o que eu tô querendo dizer com isso, não é tão difícil assim. A possibilidade de Ancelotti treinar a seleção brasileira em 2025 é um dos capítulos mais curiosos e emblemáticos da história recente do futebol mundial. Afinal, trata-se da primeira vez em muito tempo que o Brasil cogita, e mais do que isso, alinha concretamente a vinda de um técnico estrangeiro para assumir o comando da seleção pentacampeã mundial. Com uma análise ampla, considerando sua carreira, podemos ver seu estilo de jogo e o encaixe com a identidade brasileira. Ancelotti é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Dono de uma carreira que atravessa gerações e continentes, ele já treinou os maiores clubes do mundo: Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton, dentre outros. Poucos técnicos têm no currículo títulos das 5 principais ligas europeias, além de 4 títulos da Liga dos Campeões, a Champions, 2 com o Milan e 2 com o Real Madrid. Mais do que apenas um estrategista, Ancelotti é reconhecido como gestor de pessoas, um agregador de talentos. É um técnico que preza pela harmonia do grupo, pelo respeito ao talento individual e pelo jogo coletivo inteligente. Não é um revolucionário tático como o Guardiola ou como o Klopp, mas é um especialista em tirar o melhor de grandes estrelas sem sufocar suas individualidades, conseguindo aliar o individual ao coletivo. Ancelotti costuma montar equipes equilibradas, com solidez defensiva e boa transição ofensiva. O seu estilo de jogo não é engessado, ele adapta a sua proposta às peças que ele tem. No Milan dos anos 2000, por exemplo, armava um meio com Pirlo, Gattuso, Seedorf e Kaká, com liberdade criativa para o brasileiro. No Real Madrid, soube equilibrar os galácticos com jovens promissores e organizou um jogo reativo e letal, especialmente nas transições, com Vinícius Júnior e Karim Benzema. Ele tende a usar formações como 4-3-3, 4-4-2 no losango ou até 4-2-3-1, sempre com muita atenção ao meio campo estruturado e à liberdade dos pontas. Isso casa perfeitamente com o DNA do futebol brasileiro, que valoriza a individualidade, valoriza o drible, a leveza no ataque, e ao mesmo tempo sente a necessidade de uma espinha dorsal que seja organizada. Por que faz sentido Ancelotti no comando da seleção? Eu explico pra você. Ancelotti já treina e valoriza brasileiros. Ele já treinou o Casemiro, já treinou até o Marcelo, já treinou o Kaká, Thiago Silva e hoje treina Vini Júnior, Rodrigo, até Endrick.
Todos elogiam sua capacidade de leitura emocional e seu respeito pelas raízes do jogador brasileiro. Ele entende o peso da camisa e a identidade cultural, sem tentar europeizar a força. A seleção brasileira desde 2014 tem sofrido em momentos decisivos, especialmente em Copas do Mundo. Ancelotti sabe lidar muito bem com pressão, finais e mata-matas. Sua experiência em Champions é um diferencial valioso. Se for confirmado em 2025, ele pode trabalhar com jovens como Endrick, Vini Júnior, Rodrigo, João Gomes, André, Bruno Guimarães, Martinelli, dentre outros. É um técnico que não tenta forçar um esquema pronto, mas observa o que os jogadores podem oferecer. Em seleções nacionais, onde o tempo de treino é limitado e os egos são grandes, o técnico precisa ser um psicólogo tanto quanto um estrategista. Ancelotti talvez seja o melhor do mundo nesse quesito. Alguns desafios acabam impactando o Ancelotti, como a falta de tempo para treinar. Já que treinar seleções é diferente de treinar clubes, ele terá pouco tempo para implementar o seu modelo. A pressão midiática e emocional do Brasil também é gigantesca. Tem os brasileiros envolvidos, é óbvio, e o Brasil cobra como nenhuma outra nação. Uma derrota pode gerar uma crise na própria seleção, já que sabemos que muitas das vezes os torcedores não têm paciência nenhuma. E convenhamos que em se tratando de seleção brasileira, essa falta de paciência é mais justa do que o esperado. O choque cultural em certos momentos também pode impactar. Apesar de bem relacionado, o italiano pode enfrentar dificuldades com a paixão desorganizada que cerca o futebol brasileiro, diferente do profissionalismo que é considerado nos europeus. Se Ancelotti assumir mesmo após o fim do contrato com o Real Madrid, como já era especulado há um certo tempo, ele provavelmente começará sua jornada nas eliminatórias e nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil estaria nas mãos de um técnico calmo, um técnico experiente que transmite confiança e promove um futebol simples, porém eficiente e bonito. Com ele, o Brasil pode encontrar o equilíbrio entre a ginga e a disciplina, entre o improviso e o plano tático, algo que desde 2002 tem sido o principal desafio de todos os profissionais que chegam a comandar de fato a seleção. E de acordo com o jornalista Lauro Jardim, a CBF dá como praticamente certa a contratação do atual comandante do Real Madrid. Entretanto, nenhum anúncio deve ser feito até o final desse mês. Ressalta-se que oficialmente a CBF não confirma nem mesmo que as tratativas com Ancelotti estão acontecendo. O técnico é um desejo antigo do presidente da Confederação, Edinaldo, para comandar a equipe durante o ciclo para a Copa do Mundo. Em 2023, Edinaldo tentou a contratação de Ancelotti, mas não obteve sucesso. Nas últimas semanas, contudo, os contatos foram retomados de maneira mais intensa para que o acordo possa ser selado. A ideia de Edinaldo é que o futuro comandante da seleção seja anunciado nas próximas semanas e já faz a convocação da próxima data FIFA até o dia 26 de maio. O próximo compromisso do Brasil é diante do Paraguai, no dia 10 de junho pelas eliminatórias. E para corroborar ainda mais com Ancelotti na seleção brasileira, se liga aí. Neymar não vê Jorge Jesus com bons olhos e deseja trabalhar com Ancelotti no Brasil. Nos bastidores, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ganha um apoio de peso com informação da ESPN. Jorge Jesus deixou claro que não há nenhum tipo de problema com Neymar. Juntos trabalharam até no Al Hilal. O craque chegou a atuar pouco devido às lesões. No final, o treinador português comentou sobre seu estado físico, que não é um dos melhores, e isso acabou pesando no clima entre ambos. Fora de campo, Neymar acompanha de perto o desdobramento sobre quem será o novo técnico do Brasil. O craque inclusive faz ponte diante de pessoas que estão envolvidas em negociações. JJ já deixou claro, sonha com a oportunidade de assumir a seleção brasileira. Atualmente o técnico português está em fim de contrato no futebol saudita com o Al Hilal. No entanto, agora, Ancelotti é a prioridade. Com Neymar, principal estrela do time brasileiro, Edinaldo Rodrigues ganha ainda mais força para manter essa sua escolha e tentar um acordo com o atual treinador do Real Madrid. Nas últimas semanas, representantes da CBF estiveram na Espanha e se encontraram com Carleto. A imprensa espanhola diz que um acordo entre as partes está encaminhado. Já o Real Madrid está ciente da saída iminente de Carlo e nos bastidores tem Solari como primeira opção. O argentino foi avisado que será o técnico merengue apenas durante o Mundial. Após isso, Xabi Alonso será oficializado como o novo treinador merengue. Ele é a prioridade total e já deixou claro que vê o desafio como único na carreira. Isso explica as recusas do passado por Bayern de Munique e Liverpool. Ancelotti realmente tem o que a seleção brasileira precisa: capacidade de ler jogos como um xadrez, respeito às características dos nossos jogadores, controle emocional em momentos decisivos, habilidade em formar elenco, não apenas um time. É um casamento entre o calor brasileiro e a racionalidade europeia. E se o Brasil voltar ao tempo com ele, será também uma reaproximação da ideia do que jogar bonito não exclui jogar com inteligência. Por ser um técnico vitorioso, temos muitas esperanças de que
Carlo Ancelotti vai dar certo no comando do Brasil, dessa vez em definitivo, sem pestanejos. Oh, Ancelotti in Brazil. Look, if Ancelotti thinks that he needs to leave Real Madrid, we will hear it. And if he goes to Brazil, he has a hell of a job. Yes, because the Brazilians ask a lot. The Brazilians are not happy. They were ruling the world of football for a long time, and they haven't been there for a long time. So that's a huge job. It's not only because it's Brazil. No, they need to work harder and they need to run more. That is the only thing. Technique they have, vision they have all these kind of ingredients, but they have to do more. O novo técnico da seleção brasileira não tem que ser estrangeiro. Mas pode ser estrangeiro ou não? Eu prefiro um brasileiro. Por quê? Porque nós somos a seleção pentacampeã do mundo. Por que eu vou te falar que eu prefiro um treinador brasileiro? Nós temos menos de um mês e meio para a Copa do Mundo. Um ano e meio. Um ano e meio, perdão. Nós temos 4 jogos considerados importantíssimos e oficiais, que são os outros 4 jogos das eliminatórias. Desses 4 jogos, nós temos que pegar aí o adversário dos mais difíceis, que é o Equador, que é o segundo na classificação. São 10 times, classificam 6. O Brasil vai para a Copa do Mundo, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo. É impossível o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, é impossível. Fica tranquilo que vai. Vai ganhar, vai perder, vai jogar bem, vai jogar mal. Pode até perder para o Equador. Tem o Paraguai, vamos supor que não ganhe do Paraguai, que o Brasil perca, vindo um treinador novo. Vamos supor que vem o Ancelotti, como todo mundo está comentando, dizendo do estrangeiro. Você é brother dele, ele vem? Parceiraço, Ele parceiraço do Ancelotti. Só terminar minha linha de raciocínio. Vamos supor que o Ancelotti vem e perde o primeiro jogo por Equador, que pode acontecer. Claro. Ou que empata com o Paraguai, que pode acontecer. Vocês vão contestar o Ancelotti? Vocês vão pedir para o Ancelotti ir embora? Vocês vão falar que o Ancelotti não presta? A gente vai fala qualquer bobagem aqui. Então deixa nossos treinadores, pô. Dá oportunidade para os nossos treinadores. Você teria Qual deixado seria o o seu Dorival? treinador? Eu teria deixado o Dorival, sim. Teria deixado. E agora, seu Dorival, você levaria quem para a seleção, cara? Ou o Renato Gaúcho, ou o Rogério Ceni, o próprio Roger vem fazendo um grande trabalho na Inter. Felipe Luiz, o você Felipe levaria? Luiz que vem fazendo entre. É novo o Felipe Luiz, ele vai ter a oportunidade dele talvez na próxima Copa, se ele continuar nessa evolução que ele tá. Cara, por que não um brasileiro? Eu só queria entender isso de vocês. Por que não? Porque na minha opinião, a gente vive uma safra hoje. Eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um provável treinador da seleção. Tem. Acho o Rogério Ceni espetacular, mas hoje eu não vejo um treinador da seleção brasileira comandando a seleção. E te digo por quê. Hoje nossa seleção joga toda na Europa, já faz tempo, cara. Mas É diferente. Mas peraí, 2002, escala nosso time de 2002. 2002, que é mais brasileiro do que estrangeiro. Eram 12 brasileiros e 11 Jogando estrangeiros. titulares. Você tinha Marcos, que titulares. jogava aqui. Posso Marcos, explicar? Me fala mais algum? Não, mas pode explicar? Não tem, Mauro. Não tem. Todos eles jogavam fora. De 2002 isso já era. Os três Todo mundo goleiros. jogava fora. Não, E quem que era o treinador? Era o Filipão. Desde 86, Não. só no Penta a gente teve mais gente jogando no Brasil do que fora. Você concorda com isso? Comenta aí embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!